Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. E hoje nós vamos falar da lição de número 13, com o tema de persuadidos por promessas que não falham. E eu estou aqui mais uma vez em parceria com o professor Arthur. Amém, meus irmãos. Que seja uma manhã, tarde ou noite proveitosa para a honra de Deus. Amém. Estamos aqui com um convidado também, professor Gilvan. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acredito que Deus vai utilizar seus servos nesse momento. Amém. Amém. E também o professor Ert Júnior, que está acostumado a ser sabatinado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. É motivo de muita alegria poder estar aqui com os amados novamente. Amém. E eu queria lembrar aos irmãos que hoje a gente está falando da lição de número 13, mas teve aquela troca de ordem na nossa sequência de lições, né? Mas que agora a gente vai seguir o padrão normal, tá certo? Eu só queria avisar os irmãos também, e na próxima lição a gente vai informar de novo para não ter problema, que nós vamos finalizar na próxima lição já. Por mais que ainda faltem duas lições, que seria a lição 14 e 15, nós vamos juntar essas duas lições em uma única lição, porque como os irmãos sabem, no YouTube nós estamos uma semana atrasado do presencial, né? Então, por exemplo, hoje vocês estão vendo a lição número 13, mas na turma presencial nós já estamos vendo a lição 14. Então, nesse caso, na lição do YouTube, a gente vai juntar a lição 14 e 15 em uma única lição, que seria o capítulo 7 do livro de Hebreus. Por quê? Porque daqui 15 dias, no caso, no outro domingo, nós já estaremos ao vivo de novo com uma nova série de mensagens para a abertura já do segundo semestre do livro de Hebreus, certo? E aí eu queria fazer aqueles agradecimentos iniciais, né? Agradecer aos professores que estão aqui, já se apresentaram, agradecer a Joy Mugs pelas canecas e agradecer também aos pastores por estarem acreditando nesse trabalho e, graças a Deus, também agradecer a oração dos irmãos, que na próxima lição a gente já vai estar com o professor Samuel aqui, porque justamente nós já conseguimos fazer com que Samuel se curasse, porque a gente colocou as mãos em cima, né? Nós... Brincadeira, graças irmãos, mas que Deus providenciou um bom tratamento para ele, né? Uma boa recuperação depois da cirurgia. Foi uma cirurgia bem delicada, mas que, para a glória de Deus, deu tudo certo. Amém. Então, eu já queria começar pedindo que o professor Arthur... E um agradecimento aos irmãos aqui dos bastidores, sim, né? É claro. O irmão João Lucas, o irmão Irã, a irmã Yasmin e agora a irmã Brenda, que está aqui também nos acompanhando. Toda sorte de bênção, meus irmãos. A irmã Brenda veio ser o suporte técnico do pai. Do pai, assistente pessoal. Exatamente, a assessoria de imprensa. Mas eu queria pedir que o irmão Arthur fizesse a oração inicial e que o professor Gilvan... o professor Hertz fizesse a leitura para depois já o professor Gilvan fazer algumas considerações iniciais. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, te agradecemos por mais uma EBD Online, ó Pai. Te agradecemos por cada um que acompanha essa mesa, acompanha essa equipe, bem como por cada um dos ouvintes que estão em suas casas nos acompanhando, ó Deus. Que dá a eles uma semana abençoada, ilumina as suas mentes para que eles possam compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar com eles a partir da explanação do texto que traremos hoje. Ilumina também a mente aqui dos convidados, dos professores aqui presentes, para que a tua palavra seja pregada em fidelidade e o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo. Que toda honra, toda glória seja dada somente a ti. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. O texto da lição 13, ou do estudo 13, está lá em Hebreus, capítulo 6, dos versículos 9 a 20. E o autor inicia assim, a partir do versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento,
para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Excelente. Esse texto ele fala muito sobre o processo, né, da salvação e como nós somos participantes. Eu queria já iniciar, porque esse vai ser o sabatinado hoje, né? Mas eu queria iniciar com o professor Gilvan sobre o que seria, na sua perspectiva, sobre ser participantes dessa salvação. Porque uma coisa é nós recebermos essa salvação e outra coisa é nós sermos participantes disso. Interessante que nós, como cristãos, nós somos participantes ativos do reino de Deus, porque em todo tempo a igreja, no momento em que ela está presente, ela está sofrendo as aflições, ela está passando por as suas agruras, por levar o nome de Cristo, por carregar a marca do Evangelho. E nesse percurso que a igreja ela segue, ela vem diante de tanta investida. Mas a gente observa o versículo 10, quando ele diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor e que evidenciaste para com o seu nome, porque servis e ainda servis os santos. Ele está dizendo que o próprio Deus, ele assiste a igreja, ele está assistindo aqueles que batalham com essa ideia, com esse pensamento de defender o Evangelho e de sofrer o Evangelho na pele, porque levar o Evangelho é carregar e sofrer as marcas de Cristo no seu corpo. Amém. E começar também com o professor Hertz, sobre essa perspectiva, essa mesma perspectiva de sermos participantes. O que a gente poderia dizer sobre ser participante de todo esse processo e dessa promessa de Deus, né? Porque Deus faz uma promessa, mas ele exige algumas coisas do homem. Como é que a gente poderia definir isso? Dentro do contexto específico da carta aqui, Igor, essas promessas elas estão relacionadas com a nossa segurança, conforto e proteção em relação à salvação em Cristo Jesus. Diante da salvação e a manifestação da graça e da misericórdia de Deus sobre nós, nós conseguimos perceber que em Cristo nós passamos a suportar aquilo que fora dele nós não conseguiríamos suportar. Então, ser participantes dessa grande família, do reino de Deus, nos permite experimentar os benefícios que vai nos assegurar em nossa caminhada cristã até a eternidade. E é justamente nesse contexto em que o autor aos Hebreus escreve a esses irmãos que estavam padecendo em uma perseguição que se iniciava dentro daquela região que quem está em casa e quem acompanha a nossa EBD presencial já sabe qual seria todo esse contexto histórico. E, em contrapartida, a advertência que se inicia no capítulo 6, bem como toda aquela que vem sendo evidenciada desde o capítulo 1, é que diante dessa segurança na salvação de alguém que de forma provada e testificada é maior do que os anjos, maior do que os profetas, maior do que as instituições do Antigo Testamento e maior do que o sacerdócio de Arão e de Melquisedeque, nós precisamos agora obedecer aquilo que se requer da palavra de Deus como uma forma de nos sentirmos confortados em nosso coração de que em Cristo nós vamos perseverar. É interessante, né, que até o próprio texto ele fala sobre a âncora, né? Uhum. Se eu não me engano, é a âncora da alma. Então é muito interessante a gente pensar no que é a âncora, né? O que é a âncora para um navio, por exemplo? Uhum. É aquilo que vai deixar ele firmado. Ele não vai sair daquela posição. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro que, quando o navio ele parou próximo ao local onde a gente desembarcaria para poder fazer um passeio em uma determinada ilha, eu não sei se o comandante esqueceu de colocar a âncora, eu não sei se a âncora não desceu, mas até que eles conseguissem fazer esse processo, o navio ele ia chegando para o lado. E ele quase bateu mesmo em outro navio que estava próximo. Mas porque justamente ele não estava com a sua âncora firmada. Aí a gente traz isso para a gente, né? E a gente vai refletir. Se nós não tivermos com essa âncora firmada, não vai ser um conhecimento, uma teologia que vai fazer a nossa fé estar firmada, né? Assim, esse texto ele traz um pouco de uma polêmica no sentido teológico, porque a gente pensa,
mas então tem essa perspectiva de perseverar. E se não perseverar? E, enfim. Só que, independente de corrente teológica que você acredite, a gente tem essa noção de perseverança, né? De estar firmado. E como é que seria, professor Arthur, o que a gente precisaria fazer, talvez, para que nós tivéssemos essa âncora na nossa alma, que é a fé, né? Eu acho interessante, primeiro, partindo do ponto desse significado de perseverança, é interessante que, diferente de outras religiões, cuja obra é o ponto da sua salvação, nós não perseveramos para sermos salvos. Nós perseveramos porque nós somos salvos. Então, por exemplo, quando você pega uma linha, por exemplo, espírita, o Evangelho segundo Allan Kardec, a ideia dele é que você faz as obras, você batalha, você busca e então você herda, você ganha a salvação. Na nossa perspectiva cristã, bíblica, é que porque Deus nos salvou, porque Cristo foi enviado como esse sumo sacerdote perfeito para padecer, sofrer pelos pecados e seu sacrifício perfeito junto ao Pai, é porque Ele fez tudo isso por nós, porque Ele nos conquistou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é então que nós devemos perseverar. E um dos pontos que eu gosto de falar, tratando sobre a pergunta do professor Igor, que é como nós podemos ter essa fé ancorada, como nós podemos ter o nosso coração ancorado nessa fé, é o Salmo 119, para mim, é um dos melhores exemplos sobre isso, que é o amor pela palavra de Deus, o amor por aquilo que Deus nos deixou escrito, o amor por esse livro que Deus nos deixou para nos guiar, para nós tomarmos como base, para nós termos os nossos princípios arraigados segundo Ele. E não só isso, não só amá-la, não só estudá-la, não só conhecê-la, como também praticá-la. E aí a gente vai lá para Tiago, e a gente inclusive também traz esse paralelo. Não é só o conhecimento, não é só a salvação, como é também a prática dela, é a perseverança que se tem a partir da salvação. O que Tiago vai nos trazer é que nós não devemos ser apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Então eu entendo que o nosso coração ele começa a ficar ancorado, nosso coração ele começa a ficar firme nessa fé quando nós a estudamos, a palavra de Deus, e também quando nós praticamos a palavra de Deus. Amém. Depois dessas perguntas iniciais, eu queria pedir que o professor Hertz pudesse fazer uma explanação de fato do texto. Por que eu fiz uma pergunta para cada um também, não só para, né, a gente começar a participar, mas também porque a gente já fez basicamente um resumo introdutório, né, do que a gente vai falar hoje. Eu queria que o professor Hertz pudesse explanar um pouquinho melhor para a gente poder ter uma compreensão mais completa. Dentro do capítulo 6, nós temos uma advertência do autor aos Hebreus se dirigindo aos irmãos, ao público com o qual ele escreve. Que advertência é essa? E nós já estamos percebendo essas advertências desde o capítulo 1. De que em alguns momentos, em virtude das vicissitudes do que é a caminhada cristã, esses irmãos eles estavam abrindo mão do evangelho que havia sido ouvido por meio da pregação apostólica, que seria objeto da confissão da fé daqueles irmãos, da justificação pela graça mediante a fé. Por isso que nos capítulos iniciais, sobretudo capítulo 3, capítulo 4, lá no finalzinho, existe uma repetição do termo confissão, que seria a confissão na fé em Cristo Jesus, em razão dessas vicissitudes, ou seja, dos acontecimentos da vida externa que às vezes tiram a nossa mente do foco real, que é a eternidade. Eles estavam tentando resgatar alguns temas centrais do judaísmo, como se aquela cultura pudesse apresentar a segurança que esses irmãos precisavam. Então, dentro desses argumentos, o autor ele passa a provar justamente isso, que Cristo ele é superior aos anjos, não importando quanta revelação de anjo tivesse no Antigo Testamento, em Cristo a revelação é superior. Que Cristo ele é superior a Moisés, mesmo que Moisés tenha guiado o povo depois da saída no Egito e durante aquela peregrinação no deserto. De que Cristo ele é superior ao sacerdócio de Melquisedeque e, consequentemente, de Arão, de que Cristo ele é superior às instituições apresentadas no Antigo Testamento. E ele coloca uma grande problemática nisso aí no capítulo 6, no início. Que problemática é essa? Que tentar resgatar práticas judaicas como sendo o objetivo central da fé desses irmãos, no final
de todo esse resgate, na ponta final da corda nós teremos um problema, que seria qual? Se nós estamos resgatando tudo aquilo que foi aplicado no Antigo Testamento, nós vamos precisar resgatar novamente o sacrifício de Cristo Jesus. Então, em outras palavras, indiretamente, é como se esse povo que estava resgatando a perspectiva judaica estivesse desejando que Cristo morresse de novo na cruz para satisfazer novamente os anseios dele quanto à segurança em um mundo que causava sofrimento. E aí, nesse aspecto, o capítulo 6 inicia justamente trazendo essa advertência, que a advertência é essa. É impossível que Cristo ele se sacrifique novamente por aqueles que são eleitos, inclusive o público com o qual o autor aos Hebreus se dirige. É um público salvo, público irmão, e que já conhece o que é fazer parte da família do reino de Deus. Diante disso e dessa impossibilidade de Cristo morrer novamente, a advertência é que uma vez que todos eles já experimentaram a manifestação da graça de Deus, é impossível que eles retornem aos ritos judaicos como se essa graça não fosse suficiente para fazê-los preservar ou para preservá-los na fé até o dia da consumação final. Isso não quer dizer, meus irmãos, que em nossa caminhada cristã nós passamos a exercer uma espécie de superpoder como um herói, que nós não vamos fraquejar em nossa vivência diária. Mas esse fraquejar na fé nunca vai nos fazer decair ou abrir mão ou abdicar daquilo que, por graça e por misericórdia, Deus nos concedeu em sua soberania. Então, de fato, o poder de Deus vai nos preservar e nos fazer perseverar até a eternidade, sem que nós venhamos deixar de lado a manifestação da fé em Cristo Jesus. Por ser uma advertência, isso não quer dizer que estava acontecendo na igreja, ou seja, que os irmãos eles estavam deixando de ser salvos. Por ser uma advertência, o que o autor faz é apresentar um argumento que seria impossível para aqueles irmãos. É impossível vocês decaírem da fé, é impossível vocês perderem a salvação e, portanto, é impossível Cristo se sacrificar novamente para conquistar de novo a salvação na cruz. É interessante que o pastor Rômulo Monteiro, que escreve um texto trazendo a hermenêutica e a exegese, ou seja, a interpretação do capítulo 6, ele nos apresenta isso como uma espécie de placa de trânsito. Quando nós estamos caminhando com o nosso carro e nós enxergamos uma placa de trânsito, nos informando que aquela via, por exemplo, é acidentada e nós precisamos ter cuidado com aquela via, isso implica dizer necessariamente que nós vamos cair naquela via que está acidentada? Em absoluto que não. A placa nos dá o quê? Apenas uma advertência do que é que nós devemos fazer para seguir outro caminho específico. Isso acontece mais segura, né? De forma mais segura. Isso acontece aqui. Isso acontece aqui. Isso quer dizer, nessa advertência, que aqueles irmãos eles vão abrir mão da fé? Em absoluto que não. O que o autor aos Hebreus está apresentando é impossível que isso aconteça. Então, a partir do versículo 9, que é o objeto da aula 13, vocês precisam crer nisso. Que dentro do tema central é Cristo ele é fiel às suas promessas e ele garante e preserva a sua aliança. E é uma coisa que é interessante a gente pensar, porque nesse texto ele não quer dizer que eles queriam anular, eles com essa retorno, né, vamos dizer assim, ao Egito, eles anulariam o sacrifício de Cristo, mas eles o objeto deles seria fazer de novo. Né? Não é que seria anulado o primeiro sacrifício, é que eles achavam que, entre aspas, se eles seguissem esse caminho, teria que acontecer esse sacrifício de novo. E, como o professor Edson bem falou, é impossível que Cristo se sacrifique de novo. Até porque, quando ele voltar, ele não vai voltar para se sacrificar, ele vai voltar para reinar. Né? Então, é interessante a gente pensar que essas promessas que Deus faz, elas são imutáveis, né? Nesse sentido. Porque, pelo menos na minha Bíblia, né, a partir do versículo 13, tem um subtópico aí acrescentado, que, claro, não é dos escritos originais, mas que faz muito sentido, que é a imutabilidade da promessa de Deus. Porque, justamente, quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Né? E a gente já viu isso em lições passadas, quando a gente falou sobre justamente as promessas que Deus fez aos nossos pais, as promessas que Deus fez aos sacerdotes e os profetas do Antigo Testamento, e que ele cumpriu em Cristo. E agora ele faz as promessas em Cristo
para nós até o retorno de Cristo. E ele está cumprindo essas promessas. Tanto é que tem muita gente que diz, eu ouço desde que eu nasci que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando. Mas até hoje não aconteceu nada. É porque é no tempo dele. Mas eu vejo a Bíblia se cumprindo. Vendo o que acontece no mundo, o que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vê que a Bíblia está se cumprindo. Tudo tem acontecido e está cooperando para que se cumpra as profecias. E, na verdade, né, não são só as profecias em si, mas são as promessas contidas nessas profecias. Né? Perfeito. Eu tenho aqui um ponto aqui para a gente levantar. O texto, no versículo 9, ele diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos. Aí mais à frente ele diz, ainda que falamos desta maneira. A pergunta seria aqui mais técnica, mais direcionada ao autor. O autor aqui ele está falando quem? Quando ele está dizendo estamos, nós estamos. Ele está falando de um grupo de pessoas que se juntaram e enviaram isso para ele, do grupo que estava com ele, estamos. Ele está falando aqui do colégio apostólico, do pessoal que compõe a liderança da igreja. Quem é que ele está falando quando ele diz que nós estamos persuadidos? O Augusto Nicodemos, no comentário aos Hebreus, ele trabalha especificamente na parte introdutória do documento e nesse ponto aqui específico que havia, mesmo em meio ao contexto dessa igreja, um grupo de irmãos que ainda não tinha a compreensão do que seriam os benefícios de pertencer à salvação em Cristo Jesus e essa família real. Talvez esses irmãos, à semelhança do autor aos Hebreus, estivessem tentando instruir aquela comunidade que estaria fraquejando na fé. Sim. Perfeito. O professor quer acrescentar alguma coisa? Perfeito. Porque é interessante como essa questão ainda ele volta no versículo 19, no versículo 20, lá no finalzinho que ele bota. Onde Jesus, como precursor, entrou por vós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele fala das novas promessas que estão em Cristo, mas ele ainda assim volta a citar a ordem de Melquisedeque. Aqui é o que parece, não é que ele quer comparar de novo com o sacerdócio de Melquisedeque, mas é mostrar que, por mais que Deus tenha feito a promessa a Abraão, Cristo vem da ordem de Melquisedeque. Né? Ou seja, segundo o que os judeus acreditam, o Messias viria de uma determinada ordem, né? De uma determinada linhagem. Só que aqui a ordem do sacerdócio de Cristo ele não vem da ordem de Arão, ele vem da ordem de Melquisedeque. Ou seja, para alguns pode ser difícil crer que como é que o Messias vai vir de uma ordem que não é sacerdotal. Mas o sacerdócio que o povo achava que era o único viável não era o sacerdócio que Deus queria. Então aqui Deus ele faz a promessa segundo a vontade dele, e não segundo a nossa vontade, né? Porque se a gente fosse parar para pensar, quem seria o sacerdote, assim, entre aspas, a melhor linhagem de sacerdote? É claro que seria de Arão, né? Porque ele foi um sumo sacerdote, e a Bíblia não relata que se Arão, ele, morreu em pecado no sentido de que cometeu um pecado tão grave que Deus chegou a matá-lo por isso. Claro que ele era um homem, ele pecava, mas ele fazia esses sacrifícios, oferecia. A Bíblia não relata sobre isso. Então a gente não tem como dizer, por exemplo, que Deus tirou, como eu já ouvi algumas pessoas dizerem, inclusive, que Deus tirou Cristo da linhagem de sacerdotes de Arão por causa da vida que Arão levava. Só que a Bíblia também não fala qual é a vida que Melquisedeque levava. Ele não, na verdade, Melquisedeque é um parêntese, né? Que a gente não sabe toda a história dele. Eu conheço mais sobre Arão do que sobre Melquisedeque, mas se Deus diz que Melquisedeque era um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, como está lá no texto de Gênesis também, que Abraão, inclusive, deu o dízimo a ele, então eu tenho que crer que Melquisedeque era, de fato, um verdadeiro sumo sacerdote, né? E aí, na sua visão, essa analogia com a ordem de Melquisedeque tem a ver com, sim, de fato, perfeito, a promessa de Cristo? Perfeito, com tudo aquilo que você havia falado, e a gente discutiu um pouco na aula 10, naquela explicação de que o sacerdócio de Cristo seria superior ao de Melquisedeque, naquela compreensão de que Melquisedeque havia abençoado a Abraão, e agora o autor aos Hebreus traz essa informação de que Jesus Cristo ele é superior segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é interessante por quê? Porque aqui já está se falando de aliança, e esse é um dos temas mais fantásticos da Sagrada Escritura, é falar sobre a aliança de Deus com o seu povo. E não existe uma expressão, ou não existia para o povo judeu uma expressão maior da aliança de Deus do que aquela que havia sido firmada com Abraão.
Então, dentro desse contexto de perseguição e sofrimento, eles rememoravam aquilo que Deus havia firmado com relação ao seu compromisso em prometer uma terra a Abraão, uma descendência a Abraão e um conforto a Abraão, e eles, de certa forma, tensionam voltar para aquele contexto específico. E, mais uma vez, o autor aos Hebreus apresenta aqui uma aliança feita por Deus e o próprio Cristo. E nessa aliança feita por Deus e o próprio Cristo, ele reafirma que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, que é maior que Abraão. Então, portanto, Cristo ele seria maior do que o próprio Abraão. Ou a aliança feita com Cristo é maior do que a aliança feita com Abraão. Que em Cristo as promessas ainda permanecem, Deus ainda continua sendo fiel. No Antigo Testamento se utilizava muito a palavra Yahvé, o termo Yahvé, e dentre as tantas traduções, aquela que particularmente me traz mais conforto é a de que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Seria a expressão do termo Yahvé. Então, todas as vezes que um judeu ele utilizava o termo Yahvé, o nome Yahvé, em sua mente vinha essa reafirmação. O Senhor Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Quando nós lembramos da aliança de Deus com o seu povo, nós precisamos lembrar que o Senhor Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, se ele é fiel para cumprir uma promessa com Abraão, por exemplo, imagine a sua fidelidade em relação à aliança que ele fez com o próprio Cristo para fazer com que o seu povo perseverasse até o dia que ele viesse buscar a igreja. Verdade. No versículo 18 tem um texto que me chama muita atenção, que ele diz assim, né? Ele está falando do propósito, quando ele quis mostrar, né, no versículo 17, mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, e aí no versículo 18 ele diz, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Aqui ele fala, é impossível que Deus minta. E aí a gente pensa, então assim, se é impossível que Deus minta, de fato essa promessa ela é real. Né? E aí eu me lembro muito, quando eu vejo essa parte, eu me lembro muito do texto do Vale dos Ossos Secos, que no final do texto ele fala, Deus diz, eu disse, eu prometi e eu cumpri. Ou seja, Deus ele promete e ele cumpre. Mas mesmo assim é interessante como hoje em dia às vezes a gente questiona a Deus, né? E a gente diz que, eu recebi uma promessa de Deus e não se cumpriu. Por que será que a gente tem essa perspectiva hoje de que, eu tenho uma promessa e Deus não cumpriu? Será que é porque nós achamos que essa promessa é de Deus, sendo que é algo do nosso coração? E a própria palavra diz que enganoso é o coração do homem, né? Jeremias. Ou será que de fato foi Deus que fez essa promessa? E aí entra a minha pergunta. Como é que a gente vai de fato entender que uma promessa ela vem de Deus ou não? Os irmãos puderem responder? Interessante isso. Uma vida dedicada ao cristianismo, uma vida mais voltada para a palavra, às vezes faz com que esses ventos de doutrina, essas palavras que muitas das vezes são mais palavras de autoajuda, né? De que você vai receber, de que você vai ter, e essas coisas a mais, faz com que se viva um evangelho de caixinha de promessa. Né? Que, na verdade, o evangelho ele nos promete vida eterna. A única promessa que nós temos nessa vida é de que nós teremos aflição. Né? Nós teremos lutas, nós teremos batalhas a enfrentar. E o bônus? O bônus é que ele vai estar conosco todos os dias. Né? O bônus é que sempre o Senhor vai estar nos consolando, nos confortando, e que as promessas dele vão se cumprir. E qual é o tempo? Não tem tempo, né? Porque o cronos de Deus não tem como se contabilizar, e graças a Deus por isso. Mas que essas promessas elas vão acontecendo mediante o dia a dia, o cotidiano cristão. Promessas são feitas na vida do cristão de que o Senhor vai fazê-lo prosperar. Não tem prosperidade mais profunda do que o cristão prosperar no conhecimento da palavra. A nação de Israel ela foi próspera quando ela voltou-se para a palavra, quando o povo de Deus entrou
de volta ao templo e voltou a adorar. Novamente, a gente está vendo isso no livro de Hebreus, essa puxadinha de orelha que o escritor está dando, como o nosso irmão falou, não é que o povo estava afastado, mas é que ele estava dando já uma injeção, ele estava fazendo uma besotacil de antemão já, fazendo um isolamento para que as pessoas não se distanciassem e não fosse criar novo artifício esse querendo criar uma nova promessa, porque às vezes o cristão vive de promessa em promessa e a promessa que Deus fez para nossas vidas foi promessa de vida eterna e as demais coisas seria acrescentada, né? Aqui nesses dois versículos 16 e 17, Igor, na sua pergunta, a garantia do cumprimento da promessa de Deus é a própria palavra de Deus, né? Isso que o irmão Gilvan comentou agora é de extrema importância, né? Deus ele proíbe o juramento temerário, ou seja, gente que jura por qualquer coisa. Mas nesse juramento aqui, Deus ele empenhou o seu nome como sendo a garantia de que a promessa vai ser cumprida. E não existe um selo maior que venha nos fazer entender que Deus ele de fato vai cumprir do que ter o seu próprio nome envolvido naquele juramento que foi feito. Então a garantia de que Deus vai cumprir a sua promessa é de que antes dele ser fiel àquilo que ele prometeu, ele é fiel ao seu próprio nome, à sua própria glória, à sua própria soberania. Então ele não iria mentir ou deixar essa promessa se perder durante o tempo. Uma promessa imprescritível, ela vai durar durante toda a vida, até a eternidade. Então esse é o penhor, essa é a garantia, é o selo, é o nome de Deus envolvido no negócio. Sim. Arthur, quer acrescentar alguma coisa? Não, irmão, eu estava procurando aqui uma referência e eu achei aqui, eu disse que não, né? Mas na verdade... Sim, mas porque eu vi você procurando. Não é nem um acréscimo, é só uma correlação que o texto aqui de Hebreus ele está falando sobre a promessa feita a Abraão. E eu procurava aqui que o autor aos Gálatas, que foi Paulo... Talvez o mesmo de Hebreus? Ele também vai mencionar isso quando ele vai dizer lá no capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os filhos da fé, que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pronunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos. Quando a gente volta para Hebreus capítulo 6, versículo 15, ele vai dizer: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. A pergunta é, essa promessa diz respeito especificamente ao quê? Seria essa bênção através de Abraão? Seria a sua descendência numerosa? Seria o próprio conteúdo da mensagem? Essa bênção aqui que Abraão, essa promessa que Abraão recebeu depois de esperar pacientemente, foi com relação ao quê? E aí? Se a gente for analisar essa promessa apenas sob a luz do Antigo Testamento, seria um caráter físico, de promessa física. Uma descendência numerosa, a terra prometida, conforto, paz e alegria para a nação de Israel. Mas à luz agora do Novo Testamento, nós percebemos que essa promessa não tem relação direta com as questões físicas, mas com as questões espirituais, de que em Abraão haveria uma descendência, e aqui leia-se judeus e gentios, que receberiam a garantia da salvação e a promessa de que esses indivíduos iriam caminhar em direção à eternidade, recebendo de fato um local específico, mas não de forma física, e sim espiritual, no céu, e benefícios específicos de paz, conforto, tranquilidade, sucesso, bons proveitos, bons relacionamentos, mas não no aspecto físico, e sim no aspecto espiritual e celestial. Inclusive, tem algumas pessoas que utilizam, por exemplo, Abraão é o pai da fé. Então, no caso, todos aqueles que estão na fé são filhos de Abraão também. Né? Assim, não no mesmo nível que filhos de Deus, por exemplo. Mas seria mais ou menos isso, né? Que a descendência de Abraão são aqueles que vão acolher a fé de Abraão, né? Eu não sei, mas eu vejo em muitas igrejas algumas pessoas orando, falando: Deus, me dê a fé de Abraão, a sabedoria de Salomão. Mas ninguém pede a unção de Estevão, né? A força de Sansão. A pedrada ungida. Mas assim, é interessante que realmente eu preciso ter a fé de Abraão. Eu preciso ter a sabedoria de Salomão. Quer dizer, não a do final da vida dele, mas enquanto ele estava lá, né, à frente de tudo. Mas eu preciso pedir a Deus a fé que vem dele,
né? A fé que vem de Cristo. E é justamente sobre isso que eu queria levantar essa polêmica aqui, porque é um texto que os católicos usam para defender a veneração aos santos. Mais uma polêmica do professor Igor. Porque, ó, no versículo 10 e 11, e até o 11 e o 12, ele diz o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eu já ouvi alguns católicos usarem esse texto para defender que você não se tornar indolente e você imitar aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, é você ver aos santos, né, a vida dos santos, e com isso você seguir o que os santos fazem, o que os santos fizeram na vida deles, mas você pedir a eles que eles intercedam por você. E aí eu fico pensando, certo, eu particularmente eu vejo a vida, por exemplo, de Charles Spurgeon, de Santo Agostinho, de Inácio de Antioquia. Eu vejo para esses homens não como santos, não como pessoas a serem veneradas, mas como de fato exemplos de cristãos, né? A gente precisa ter esses exemplos. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, eu não imito, por exemplo, a Paulo por ser Paulo, mas por ele ser imitador de Cristo. Eu sei que imitando a Paulo, eu vou estar imitando o caráter de Cristo. Mas por que vocês acham que pode ter gerado esse tipo de interpretação? Tá, claro, é uma má interpretação, mas por que vocês acham que eles tiraram essa doutrina desse texto? Ou por que vocês acham que não deveria ter sido tirado, talvez? Interessante que sempre teve essa ideia, essa mística de voltar a observar o homem como se ele fosse algum fator preponderante no reino, como se ele pudesse participar olhando para ele, imitando ele, como a gente vê, né? Imitar a fé de Paulo, imitar os passos de determinado profeta. Mas interessante que o que a palavra diz é que o alvo cristão é que a imitação ela deveria ser mais voltada para o mais santo. Aí diz, ser imitadores de Cristo, Paulo. Né? Ser imitador como sou. Então, quando a gente vai vendo essa questão da igreja olhar os vultos, né? Observar sempre a mística dos santos, observar sempre que pessoas que fizeram tais obras e que deveriam ser veneradas, espelhadas e corrigidas, levadas para uma vida de inteira adoração e de prática, a própria palavra vai dizendo não. A Bíblia diz assim, olhai por vós mesmos. Né? Porque na caminhada todos nós sofremos atropelos, e se nós não olharmos para nós, quem realmente é o espelho o espelho da divindade no momento. Então, se nós somos reflexo do reino, então a nossa vida ela tem de ser focada no reino, sem observar e sem titubear nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre tendo esse entendimento de que homem nenhum, né, vulto nenhum vai tirar o brilho do evangelho, né? Às vezes é isso, quando a gente estava lá no Espiritismo e a gente se sentava em mesas e começava lá aquelas conversas de que da supremacia, de que se deveria observar fulano de tal porque já reencarnou 10, 20, 30 vezes, e aquilo dava um parafuso no juízo quando eu dizia o seguinte, rapaz, não é bem por aí, porque a gente deve observar a palavra, que ela é pura em toda a essência. Quando eu disse isso na 26ª aula, eu fui expulso da mesa. Então, assim, a gente vai vendo que se a gente não observar o Evangelho, observar Cristo e disso espelhar a nossa vida e dentro desse espelho procurar levar uma vida pios, uma vida piedosa, aquilo que nos traz mais para uma vida de piedade, se a gente não for por aí, a gente vai... como diz o bom sertanejo, vai dar com burro na água, né? Pois é. Então, a gente acaba tirando o que a gente acaba tirando de lição é que a promessa de Deus, ela não é feita para que nós
nos vangloriemos disso. E nem para que nós vejamos que, por exemplo, eu vejo Santo Agostinho como de fato um homem que foi santo, um homem que buscou a Deus, mas eu não vou interceda por mim aí, porque eu vejo o exemplo dele e eu sigo porque eu sei que ele seguiu a Cristo. Né? Eu não vou seguir o exemplo dele porque, sei lá, ele é considerado venerável, vamos dizer assim. Mas essa questão da promessa em si, para essas pessoas, para esses santos, vamos dizer assim, eu vejo que a referência aos santos ela é feita várias e várias vezes na Bíblia como os santos, nós, cristãos, a igreja. Não porque nós somos santos, mas porque nós estamos nesse caminho da santidade, né? Nessa busca pela santidade, pela santificação, que nós seremos de fato glorificados e santificados e 100% purificados quando chegarmos lá, na glória com Cristo. Né? E essa é a promessa. Né? A promessa não é que se nós adorarmos a um aqui e adorarmos a outro ali, nós vamos ser santificados por isso. Né? Eu lembro da última aula do professor Arte Júnior aqui também, e ele comentava sobre o tríplice ofício de Cristo, né? Sacerdote, profeta e rei. Sim. Me parece, claro, se eu estiver errado que os irmãos corrijam, mas que o autor aos Hebreus ele dá uma maior atenção específica ao ofício de sacerdote. É tanto que a gente já vem gastando aí alguns capítulos onde ele está focando sobre o sacerdócio de Cristo. A pergunta então é: por que, professor Ernesto, professor Giovanni e professor Igor, era mais importante ou era mais urgente mostrar a esse povo o sacerdócio de Cristo do que mostrar o seu reinado e ele como profeta? Claro que o autor não deixa de mostrar, o autor mostra e mostra muito bem, mas me parece que ele mostra um pouco mais sobre o sacerdócio. Por que era tão urgente mostrar isso? Essa pergunta de Arthur é excelente e ela remonta justamente à aula de número 10, né? O estudo número 10. Por causa de tudo aquilo que o sacerdócio representava no Antigo Testamento. Ora, o sacerdócio era o representante de Deus entre os homens em relação ao povo. O sacerdote era aquele que pedia a expiação dos pecados dele e do povo. O sacerdote era aquele que sacrificava o cordeiro, e tudo isso aí fez parte do sacrifício de Cristo em si. Então, apontar Cristo como sacerdote é afirmar com todas as palavras que nele há suficiência e somente nele há salvação. Aquilo que Lucas ele relatou em Atos capítulo 4, versículo 12. E nem o outro nome dado entre os homens, e nem o outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Né? Provando o sacerdócio de Cristo, está provado por A mais B que nele nós temos todo o sacrifício necessário para conquistar a salvação. É por isso que ele dá essa ênfase em Cristo Jesus. Amém. Quer fazer alguma coisa? Já assim, a gente, né, se encaminhando para o final, eu queria voltar àquele assunto da âncora da alma. Porque o que seria a âncora da alma? Como é que a gente poderia enxergar de fato o que é essa âncora? Eu lembro de um sermão de Spurgeon que o tema é justamente esse, a âncora. Porque, pelo exemplo que eu dei lá no início sobre o navio com a sua âncora bem firmada, assim como o professor Hertz falou muito bem sobre a questão da nossa segurança, né, a nossa fé que traz essa segurança, a gente precisa ter essa âncora bem firmada. E como é que a gente vai ter a âncora bem firmada se nós ainda somos pecadores? Como é que a gente vai conseguir atracar o nosso barco em Cristo se nós ainda temos furos no nosso barco? E aí? Nesses 3 versículos finais, 18, 19 e 20, como bom expositor, ele apresenta 3 aplicações. 3 aplicações específicas. A provocação foi para isso mesmo. Ele apresenta o texto como sendo a garantia da aliança em Cristo, e nos 3 últimos versículos ele tenta provar ou nos auxiliar em como nós podemos acreditar nessa aliança em Cristo, certo? No primeiro ponto, que seria a parte B do versículo 18, o primeiro argumento dele, a primeira aplicação é que Cristo é o nosso refúgio e que nós precisamos segui-lo. No versículo 19, o segundo argumento é que à medida que nós nos aproximamos do Evangelho de Cristo, que seria agora a verdade revelada e acessível a todos nós temos uma confiança, né? Afinal de contas, o que seria o barco sem a sua âncora, que é justamente aquilo que não permite que o barco seja levado pelas diversas ondas de um mar bravio.
Então a palavra é justamente a nossa âncora. Olhando para a palavra, nós não nos permitimos ser deixados levar pelas diversas doutrinas que querem a todo tempo usurpar a garantia em Cristo Jesus. E a terceira aplicação está no versículo 20. Cristo, ele foi o precursor de tudo isso. Em outras palavras, quem desbravou esse caminho foi Cristo Jesus. Olhando para ele, nós conseguimos caminhar tranquilamente. Exato. Amém. Eu queria já pedir que o professor Arthur, o professor Edson, o professor Gilvan pudessem fazer já as suas considerações finais, porque qual é o bordão? O tempo O tempo urge. É chegada a hora. É chegada a hora. Bem que podia ser a hora de Cristo voltar, mas deixa eu terminar o podcast. Não, se o senhor quiser voltar agora, pode voltar, não tem problema não. Eu aceito. Subir nós três, ficar só Igor na mesa, os irmãos já sabem. Eita. Aí o podcast, imagina, o podcast está sendo transmitido, aí daqui a pouco some todo mundo, fica só, ué, Só os irmãos na tela. Vai ter que ir no ano das 3, né? eu fui pro purgatório. Eita, purgatório, ó. Purgatório, bom tema. Graças Mas vamos a lá. Deus. Fala de purgatório. Não tem nada a ver, não. Graças Mas a é outro Deus. tema polêmico, né? Outro tema com polêmico. certeza. Professor Gilvan. Interessante, fechando nessa parte, já agradecendo a Deus, né, por tudo, esse ancorar das nossas almas, como está no 19, né, sabendo que tudo já foi feito, como o nosso tão bondoso professor citou, né, ele foi na frente, já resolveu tudo, ele rompeu o véu, né, ele resolveu. Então, o cristão ele não tem mais esse argumento de que, mas é difícil, mas não tem como, eu sou pecador, não vai dar certo. Então, assim, o bom é que Cristo ele não foi um facilitador, ele é o nosso facilitador, ele é aquele que abriu os caminhos, ele foi na frente. Então não existe os caminhos e Jesus o porto. Jesus é o caminho. Eu aprendi lá em 1900 e cocada que existia os caminhos, né, e que levavam a Cristo, e eu tive de voltar lá e dizer, não, só existe um caminho, e Jesus é o porto firme, ele não está dividindo a sua pauta. Então a gente vê aqui que o próprio Cristo ele abriu o véu, ele permitiu que as nossas vidas pudessem acessá-lo de uma forma simples, singela, um coração compungido, né? E que ele o que nós precisamos nesses últimos momentos é se quebrar mesmo, uma igreja quebrantada, um coração quebrantado, um povo que se debruça sobre a palavra, um povo que se volte mais a folhear a palavra. Hoje, nunca, em tempo presente, nunca se viu uma nação tão empoderada de Bíblia, desculpe o termo, mais burro de entendimento, e se puder cortar o burro depois, né? E burro de entendimento, porque quanto mais se lê, mais se desvia, mais se fala asneira e mais se comete heresia. Pegando o gancho do professor Gilvan, o professor Gilvan ia falar, perdão? Não. Senti uma pausa. Tranquilo. Pegando o gancho Aquela pausa dramática, né? aquela pausa de repente. Pegando o gancho do professor Gilvan, meu comentário final é breve, já para deixar mais tempo para o professor Herti Júnior fazer as considerações dele. Quando o professor Gilvan fala sobre esse nosso entendimento, isso que a gente já vinha conversando até então, esse firmar na palavra, esse buscar Jesus Cristo, há um ponto aqui entre o versículo 19 e 20 que eu gostaria de deixar como sugestão para que os irmãos se apeguem de fato a essa pequena frase que às vezes passa até despercebida. Diz assim: segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Isto é, sem ele, sem a sua obra, nós não poderíamos adentrar no lugar santo. Sem o que primeiro Cristo Jesus fez por nós em nosso favor, seria impossível que pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio escalar da Torre de Babel, nós pudéssemos alcançar o próprio Deus. Amém. Nas minhas considerações finais, esse versículo que Arthur acabou de ler emociona, porque nós olhamos para Cristo e nos sentimos encorajados, e é justamente esse o ponto que o autor ele traz em todo o capítulo 6. A despeito de toda a discussão que há no capítulo, e eu entendo que esse não seja o ponto central do capítulo 6, eu compreendo que o ponto central se nós queremos ser encorajados em nossa caminhada cristã, nós precisamos olhar para Cristo Jesus, porque somente Ele é quem pode trazer a paz que realmente a nossa alma necessita.
povo está desesperado aí fora procurando algo que possa corresponder de fato aos anseios da sua existência. E eu lhe digo com toda certeza que se não forem em Cristo, nenhum deles serão satisfeitos. Somente em Cristo é que eles terão de fato uma paz plena e um conforto celestial, divino de fato, mesmo que da perspectiva externa as coisas não caminhem tão bem assim. Então a palavra do autor é: estejam encorajadas em Cristo Jesus, porque ele já desbravou o caminho que nós não poderíamos acessar. Ele já conquistou o acesso por nós. O que nós precisamos agora é só segui-lo, né? Aquilo que os morávios eles falavam, né? Homens que se vendiam como escravos para pregar o evangelho em outros locais, porque não tinham dinheiro para pagar as viagens de navio, e mesmo se vendendo como escravos para pregar o evangelho, a bandeira que eles levantavam é: o nosso Cordeiro triunfou, vamos segui-lo. Nós só precisamos fazer isso. O Cristo já venceu na cruz, nós só precisamos segui-lo. Essa é a parte simples. Amém. Isso é muito forte, assim, quando a gente pensa, né, para poder já finalizar também a minha parte, porque eu sou professor, né, como os irmãos já sabem, e eu conversando com meus alunos, surgiu esse tema. Os meus alunos sabem que eu sou cristão, então a gente estava conversando justamente sobre diversidade cultural, não tinha nada a ver com Bíblia, o que a gente estava falando, mas aí chegou no assunto de festas, de bebidas e tal, e a gente falando sobre a cultura do forró, do funk e tal, não sei o quê. E um dos alunos, que nem cristão ele falou: professor, mas é interessante, né? Como mesmo a gente tendo essa diversão toda, mesmo a gente tendo acesso a tudo isso, sempre falta alguma coisa, né? Aí eu fiquei: como assim? Eu já, assim, né? Aquele instinto de pregador, eu já vou puxar o gancho. Mas como eu estava no meu ambiente de trabalho, eu falei: não, eu vou dar uma segurada. Mas aí ele falou: é porque, professor, o senhor sabe mais do que ninguém, porque que Deus, ele é completo, né? Ele não sabia explicar direito, mas falou: Deus é completo. Então, eu particularmente, eu sinto que ainda falta alguma coisa em mim. Aí eu falei: falta Jesus. Aí, já que ele deu a abertura, aproveitei. Mas é interessante porque tem uma frase de Spurgeon que eu até dei uma pesquisada aqui porque eu não lembrava dela completa, mas eu lembrava de ter visto justamente nesse sermão que ele fala da âncora. Ele diz assim: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra sequem. Ou seja, mesmo que as festas acabem, mesmo que as bebidas acabem, porque quando nós nos tornamos cristãos, tudo isso para a gente passa, tudo isso para a gente acaba. E tudo que, mesmo sendo cristãos, nós temos nesse mundo, isso vai acabar. As fontes vão secar, né? De qualquer coisa, seja dinheiro, seja alegria, seja pessoas, seja o que for. Mas a fonte de Cristo nunca vai secar. Então isso faz com que a promessa dele seja eterna e com que a promessa dele seja suficiente. Porque a gente pode pensar: é pouco, é só acreditar em Cristo? Esse negócio de crer, né, todo aquele que nele crê, é muito mais profundo do que acreditar em si. A gente está falando justamente sobre a obediência. Falamos, né, na lição 10 sobre a obediência à palavra de Deus, a obediência que Cristo teve a Deus o Pai, e agora a obediência que nós temos que ter para mantermos firmes nessa promessa. Porque temos que ser obedientes. Como eu falei lá no início, independente da sua corrente teológica, se você acredita em calvinismo, arminianismo, seja o que for, você acredita que tem que perseverar até o fim. Os arminianos acreditam com uma outra perspectiva, os calvinistas com outra, mas os dois acreditam que tem que perseverar. E se você não perseverar, é o inferno, né? Independente se você acredita que a salvação se perde ou não, a condenação para aqueles que não perseveram até o fim é o inferno. Então, no fim, o resultado é o mesmo. Ou você é salvo por perseverar até o fim, ou você vai para o inferno na condenação eterna por não ter perseverado, mas não pela sua perseverança, mas por aquele que perseverou primeiro, enfrentou tudo e está à nossa frente. Amém? Queria pedir ao professor Gilvan para fazer a oração final. Jesus, nós te agradecemos por mais um momento de conversa sobre a tua palavra. Que o Senhor possa enriquecer os corações que ouvem esse podcast, que o Senhor possa, com o seu poder sobrenatural, alcançar vidas, transformar corações, converter, Pai amado, as almas a Ti, porque essa nossa conversa tem esse princípio de trazer, Senhor Jesus amado, as almas ao teu reino. Que essa palavra ela chegue e encontre morada nos corações. Esse é o nosso pedido de fé nessa manhã, tarde e noite. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão aí em casa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixa o seu like, compartilha, comenta, deixe sua dúvida aí, se você tiver, seu pedido de oração, enfim. Participe conosco.
esteja presente aí. E mais uma vez fica aqui o convite, né, para estar presencialmente conosco, que é muito importante para nós. Então, que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Obrigado.